Ai de mim, que dor, míseros restos, provocações outra vez. Devia começar com um grito grego esse programa. Ai, um grito bem grego, bem neurótico, para a gente falar sobre provocações. Vamos lá, provocações. Caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. 12 anos inteiros, 13 anos inteiros, já quase 14 anos, e esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Agora com vocês, uma novidade rara. Não devia ser novidade, mas é. Uma figura quase solitária no rádio, com um programa consagrado de música popular brasileira, Vozes do Brasil. Justamente numa época em que os nossos locutores devem treinar inglês para pronunciar os nomes das músicas das programações. E a nossa cavaleira andante não fica só no rádio, ela documenta, escreve, aparece em saraus de música popular brasileira e vai por aí. Ela é Patrícia Palumbo. Patrícia Palumbo, jornalista. Você tinha tudo para não dar certo no rádio. Por que deu? Porque eu sou persistente e tenho uma boa voz. Ah, tá bom. Não venho me dirigir, você disse ao estrear no ar na Rádio Eldorado de São Paulo. Não te acharam meio metida? Sempre me acharam metida. Lá desde casa, meu pai sempre me chamou de metida. Mas acho que se não for assim, né? Como é que foi isso, hein? O quê? Você ser metida tanto assim? Desde pequena, não sei. Uma coisa que veio comigo. Aos 17 anos, você trabalhou aqui na Cultura AM, com ninguém menos que Walter Silva, o Pica-Pau. Conte aos jovens, quem era Walter Silva? Ele era um cara extraordinário, um cara com uma cultura sobre música brasileira impressionante, com uma sabedoria de fazer rádio que era muito impressionante para mim. Eu atendia telefone para o Walter Silva, atendia as ouvintes dele e passava para ele os pedidos. E enquanto eu passava o pedido e ele tocava a música, ele me contava as histórias sobre Orestes Barbosa, Custódio Mesquita, que era esse o universo que ele colocava no ar naquela época. O cara era um espetáculo. Quer dizer, você aprendeu muito com ele? Nossa, mas muito mesmo. Fala um pouquinho de você, Bem fala ou um mal? pouquinho dos seus discos, fala dos seus shows no Teatro Paramount. Fica falando, porque nós não temos mais nada a dizer para o Brasil. É uma pena. Não, foi só uma arrogância. Eu acredito que também eu não tenha nada a dizer para o Brasil nos dias de hoje. Ele está surdo. Eu acredito que o Brasil precisa ouvir, não a minha fala, não as minhas histórias, não o que eu fui, o que eu fiz, o que eu sou. O Brasil precisa ouvir dele. Ninguém fala do Brasil para o Brasil. O Brasil hoje está todo com legenda embaixo. Quando se fala, aparece uma legenda embaixo. Já vem em inglês. É terrível, mas é verdade. Mas eu trabalho no rádio desde 1952. 1952. Entrei para Bandeirantes em 58. E tive a maior audiência do rádio brasileiro, 22%. Isso é uma coisa em rádio, extraordinária. até hoje ninguém bateu. Nem Silvio Santos, nem Gugu, nada. 22% em rádio nunca morreu por aí. Quer dizer, quantas pessoas? Dava 1 milhão e pouco por dia ouvindo Picapo de Pica-Pau. Dava eco na rua, as pessoas iam andando e ouvindo o programa sem deixar de ouvi-lo. De casa em casa estava ligado o programa. O que era esse programa? Esse programa era um programa de música popular, principalmente brasileira, e um programa de opinião. Radiografia. O que foi?
Foi o meu primeiro programa de rádio aqui na Cultura AM. Foi uma ousadia minha. Eu cheguei dizendo para o então diretor aqui da casa que eu ia para Porto Alegre fazer uma entrevista com o Renato Borghetti. E que se ele quisesse eu também faria para a Rádio Cultura. Ele me perguntou, mas está fazendo para quem? Falei, estou fazendo um freela, estava inventando isso. E aí ele acabou me dando o equipamento, a passagem. Eu fui e fiz uma longa entrevista com o Renato Borghetti. Depois eu tive muito tempo para costurar essa história, abrir várias janelinhas. Chamei Sivuca, chamei um monte de gente para falar sobre o acordeon, a gaita ponto, no caso do Borghettinho. E aí começou uma série de programas com esse nome e a ideia era retratar um músico, um instrumentista, um compositor da maneira mais profunda possível naquele espaço do rádio. Eu gosto de música, eu sou da época Beatles. Eu sou totalmente contra sertanejo, pagodeiro, eu não gosto funk. Eu nasci numa geração da ditadura militar e eu fui educado com cultura americana. MPB, a verdadeira música nacional, né, se a gente assim se pôr. Tem letra, conta uma história, enfim. Acredito, gosto também, Zélia Duncan, enfim. O próprio Caetano Veloso, gosto bastante, gosto bastante. MPB eu nem sei o que é. MPB é o quê? Mas a gente aprende a andar contra o vento orçando, né? O veleiro vai para cá, vai para lá e aí chega no... Cazuza era o grande amor de minha vida naquela época. Então você o conheceu? Muito rapidamente, né? Eu conheci como fã e também quando eu fui numa coletiva, ainda aqui na Cultura, eu era foca, né? Não fazia nada, não era nem autorizada a fazer pergunta. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele nessa coletiva, que tinha a ver com o trabalho dele, a impressão que eu tinha de que ele ouvia muito Dolores Duran, Lupicínio, Dalva e tal. E aí a gente teve uma conversa muito boa naquele momento. E foi ali que eu fiquei com essa vontade de entrevistar os músicos que eu admirava. Dizer o que é certo, o que é errado, eu te avisei, vai à luta. Marca teu ponto na justa. Por que, afinal, a música brasileira na tua vida? Acho que porque minha mãe cantava Noel Rosa, canta ainda Noel Rosa, Chico Buarque, esse repertório todo, Chiquita Bacana, que era uma música que ela cantava e eu achava que era invenção dela. E tudo isso, quando eu cheguei e fui ver que essas canções eram clássicos, eu fui abrindo um arquivo, vários arquivos ocultos dentro da minha cabeça e vi que aquilo fazia parte da minha memória afetiva, dos meus fundamentos, vamos dizer assim, culturais de criança. E aí, segui em diante. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Não foi um caminho sinuoso ir de professorinha no litoral a jornalista, a historiadora e a coordenadora de programação da Eldorado? Foi um caminho sinuoso, mas a gente aprende a andar contra o vento orçando, né? O veleiro vai para cá, vai para lá e aí chega no seu rumo. Mesmo sem querer, é Patrícia quem determina os grandes novos artistas da música brasileira. É o que disseram. Como você faz? Eu não determino nada, né? Na verdade, eu ouço muito bem. Eu acho que eu sou muito curiosa e não tenho preconceito com o novo. O novo, pelo contrário, me estimula. Então, eu busco sempre. E aí, acaba que muita gente que não tem nem disco ainda toca no programa e aí começa
a acontecer, por conta própria, não por minha conta, obviamente. Mesmo sem querer, você ajuda essa gente? Mesmo sem querer. Quais os grandes novos artistas da música brasileira? Acabou de passar por aqui a Karina Burr, que é uma grande artista. Tem a Tulipa Ruiz também, que é maravilhosa. Ai, tem tanta gente, é tanta gente acontecendo agora, né, ao mesmo tempo. Congela o tempo pra eu ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que estão despetaladas, acabadas, mas eu nunca me esqueço. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu sou o que você quer de mim. Marcelo Genesi diz que Karina Burr inaugura uma nova era na música brasileira, pondo fim aos brasileirismos. Isso é elogio? Acho que é, porque Karina faz um rock and roll brasileiro, né? Ao mesmo tempo que ela tem a levada do maracatu, ela tem as guitarras do Catatal e do Edgar Escandurra. Isso é o que é a música brasileira contemporânea. Mas o que seria a música brasileira sem brasileirismos? Não existe, né? Eu acho que o brasileirismo, nesse caso, o Genesi usou no sentido de que não tem mais aquela coisa de ter que ser brasileiro, tem que ser samba, tem que ter raiz, não é? As raízes estão aí, mas estão todas muito misturadas. Uma amiga de Tom Zé diz: Patrícia põe vida nos sons de composições que estavam fora do alcance dos ouvintes. Você mexe nas músicas dos outros? De jeito nenhum, eu só coloco no ar. Dizem que você, coordenadora de programação, se considera uma das maiores inovadoras do rádio brasileiro. Exageraram? Exageraram um pouquinho, mas que eu inventei umas coisas interessantes, eu inventei. Quais as coisas que você inventou para o rádio? Eu acho que eu inventei, por exemplo, um jeito de falar em FM aqui em São Paulo que não se usava e que é um jeito muito distante daquilo vocês vão ouvir, você acabou de ouvir, né? Eu comecei a colocar mais informação a respeito de música no ar. E eu coloquei também um programa chamado Hora do Rush, que foi prestação de serviço sobre o trânsito numa FM em São Paulo e foi a primeira FM a fazer isso. O rádio brasileiro para a classe média não assumiu um formato pouco americano demais? Sim, eu acho que sim, mas a gente ainda está muito atrás, na verdade, do formato americano, que é um formato de segmento e de mais importância. O rádio nos Estados Unidos da América e na Europa também é muito mais forte do que aqui no Brasil, eu acho. Aretusa Magalhães, de Salvador, Bahia, pergunta como está o jabá no rádio brasileiro. Aumentou, diminuiu, desapareceu ou nada mudou? Eu não tenho a menor ideia, porque eu não tenho contato nenhum com o jabá. Aproveita e explica às pessoas o que é o jabá. Jabá é uma prática criminosa que cria uma cultura falsa, que cria uma falsa impressão do que é a música brasileira. O jabá é uma prática de comprar horário comercial para tocar música. É uma coisa horrorosa, porque um disco tem 14 faixas, ou 13, ou 12, que seja. Uma única faixa toca no rádio por um contrato comercial entre rádio e gravadora. Essa enxurrada hoje de música estrangeira se deve a quê? Se deve a esse esquema comercial horroroso e se deve à pouca coragem dos empresários de comunicação no Brasil, que não conseguem perceber a grande variedade que a gente tem. A MPB é a música do gênero da época de, quer ver? Eu acho que de
70 para cá. MPB 80, dos anos 80, né? Eu gosto muito. Eu gosto do gênero da música MPB. Agora, eu quero falar para você que eu canto música sertaneja. Canto música raiz, canto música popular, entendeu? Mas eu não aprovo muito esse sertanejo universitário que eles falam hoje. Sertanejo universitário. Eu não gosto desse gênero de música que não tem nada que condiz e não faz música com letra que condiz à realidade, sabe? Esse negócio de é o tchá, isso aí não. É só para dar aqueles balanços lá no corpo, lá, de dizer que é uma dança mais agitada, mas na realidade a letra não diz nada assim que condiz uma coisa de real. Poxa vida, eu não sei. A internet conseguiu mudar o rádio em alguma coisa? A internet está forçando a barra e acho que vai ter que mudar o rádio por conta da internet, porque está tudo aberto lá, né? É muito mais democrático do que o rádio que a gente tem no Brasil. O rádio já te deixou rica? Jamais e nem vai deixar. O que você está lendo? Eu estou lendo Agualusa, o último livro dele, que é alguma coisa sobre teoria geral do esquecimento, é isso. Qual música brasileira é para você uma completa perfeição? Tom Jobim falando de amor. Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse, esse amor, todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir este segredo, e escondido num choro canção. E em qual música de que gosta você daria umas mexidas para melhorar mais ainda? Nenhuma, não tenho a menor capacidade de fazer um negócio desse. Quais são as tuas ligações com a chamada música erudita? De puro amor, eu adoro, eu ouço sem parar, eu vim para cá ouvindo a Cultura FM e frequento a Sala São Paulo, é uma música que me preenche a vida. Dizem que no ar você se nega a ler textos redigidos. Você improvisa tudo, é isso? Eu improviso tudo, mas eu não me nego a ler. É que eu já não faço mais isso, eu não escrevo mais as minhas coisas, né? Agora, na Eldorado, Vozes do Brasil, com Patrícia Palumbo. Olá, você está na Eldorado FM e esse é o Vozes do Brasil. De segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h, agora com uma edição especial aos sábados, das 4 às 5. E agora abrindo o Vozes do Brasil de hoje, com Arnaldo Antunes, uma das faixas do Paradeiro. Pronto, agora relaxa. Qual a maior transgressão que você praticou na vida? Se não contar, nós vamos pensar pior. A maior transgressão na minha vida? Poxa vida. Eu não sei. Tá bom. Então nós vamos pensar muito mal. Podem pensar à vontade. Nós vamos pensar uma verdade terrível sobre você. Você fez há 9 anos um documentário sobre música popular brasileira. Quem assistiu? Pouca gente, infelizmente. Muito pouca gente. Mas é um documentário do qual eu tenho muito orgulho. Ele fala dessa história que eu acredito ser o fio da meada da música brasileira, sabe? Que é essa coisa de que quando você vê uma música, ouve uma música contemporânea, você reconhece ali o caminho que a história fez para chegar nela. Você mente? Um pouquinho, né? Como é que você gostaria de morrer? Bem quietinha e velhinha. No hospital, assim, com aquele negócio? De jeito nenhum, em casa. Você é religiosa? Eu tenho fé, vamos dizer. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz?
Imagina se eu vinha com uma expectativa dessa. De jeito nenhum. Como é? Imagina se eu viria aqui com uma expectativa dessa. Acho que você fez o que devia, tá tudo certo. Não, mas faça uma pergunta que você gostaria que eu fizesse. Para mim mesma? Puxa, não sei, você fez até essa da música mais incrível que eu adorei. Agora, para a gente terminar. O que é a vida? A vida é uma delícia, é uma sucessão interminável de prazeres com algumas intempéries no meio. O que é a vida? De novo, é tudo isso, é isso aqui. Tá bom, então dá um abraço, que a única coisa falsa que temos aqui é o abraço. Que bom. Tá bom? Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas nada. Toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Agora, eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte. Na medida em que são alvejadas, elas soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado desse caso é mantê-la sempre de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. O perigo, neste caso, é misturar palavras que mancham no contato com as outras. Culpa, por exemplo. A culpa mancha tudo o que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. A sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne, ela prolifera em toda a sua possibilidade. Se puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível.